tido como uma pessoa que era infiel a Israel. Era uma pessoa que estava traindo a sua nação, quando na realidade ele estava ali fazendo um serviço. E ele tinha que prestar esse serviço por ser um profissional da área, ter se preparado. É lógico, para trabalhar para o seu povo, mas quando tinha uma província romana, alguns judeus tinham que estar trabalhando para o adversário. Isso trazia muito revolta para o povo. Isso aconteceu no Velho Testamento, quando Jeremias profetiza ali: olha, o rei Nabucodonosor está vindo de Babilônia, vai levar, não é para ter briga, não é para levantar espada, não é para levantar tranqueira, porque Deus nos entregou nas suas mãos. Irmãos, tem coisas que Deus faz que é absurda, assim de entender. Porque Nabucodonosor era um homem imundo, assassino, idólatra, adorava deuses que aceitavam sacrifícios humanos porque não eram deuses, eram apenas estátuas, fazia esse sacrifício com o sangue humano, geralmente arrancava o coração de jovens moças ali, o coração batendo, pulsando na mão da pessoa, entregava essas divindades. Então, quando Israel via Jeremias falar: assim diz o Senhor, servi a Nabucodonosor, que vos fará tudo e tudo ficará em paz. Vai para a Babilônia, você vai construir casa, você vai ter horta, você vai cuidar das plantas, você vai prosperar, você vai crescer. O povo que era mais ortodoxo, o que significa ortodoxia? Visão reta. Eles tinham visão reta da lei, da palavra. Então eu falei: não, jamais Deus faria isso. Jamais Deus faria isso. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? Já aconteceu algo na nossa vida e na nossa insuficiência de conhecimento e entendimento, falar assim: não, Deus nunca permitiria que acontecesse isso comigo. E aconteceu. Porque Deus, Ele quer que nós entendamos que, ainda que pareça que as coisas saiam do normal ou do controle, Deus continua no controle. Glória a Deus. Porque Ele não perde. A Bíblia nos diz, Salmo 139 fala que Deus, Ele é o quê? O salmista fala: olha, se eu descer no inferno, não dá para ficar lá, porque a tua presença está lá. Aleluia. Se eu subir aos céus, é o seu trono. Se eu for para a sepultura, tu me achas. Então, a sua onipresença está em todo lugar. Aleluia a Deus. Ah, então por que eu me sinto só? Porque Deus oculta a presença dele em alguns momentos, para que nós possamos crescer na fé, no entendimento. Aí a Márcia, que é mineira, fala: uai, Senhor, Jesus me abandonou. Eu falo: que nada, eu estou aqui absolutamente. Então, começando aqui, os fariseus, que tinham a visão que eles eram santos e perfeitos, segundo a tradição deles, quando vê Jesus fazer milagres, sinais, eles falam: não, vamos debater conhecimento com ele. De que escola que ele é? Ele não é dos herodianos, ele não é dos essênios, ele não é dos saduceus, e também não é da nossa escola, e não é da escola dos levitas nem dos doutores. De que escola vem esse homem? Da onde que ele veio? E pior que a nação, as pessoas que seguiam Cristo eram pessoas muito simplórias, pessoas ignorantes, a sua maioria, agricultores, pessoas famintas, pessoas pobres. Então, eles chamavam Jesus de Raboni, que quer dizer mestre. Então, a cabeça daqueles fariseus ficou como? O mestre está aí. Mas mestre da onde? Qual a faculdade dele? Aonde que ele formou? Quem é o professor dele? Irmãos, quando Deus escolhe pessoas, aleluia a Deus. quando Deus levanta uma pessoa, está levantado. Então, quando Deus dá algo para a pessoa tem que fazer aquilo que Deus deu. É que nem a irmã Maria, está escondida aqui dentro. É a cooperadora Maria. Para isso, agora você vai ver. Então, colocou a mão na cabeça e ordenou, vai ter que bater perna na obra. Glória a Deus. E aí o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar para o Senhor, o que acontece, né, irmã Maria? A gente se sente mais forte, mais empolgado. A gente sente uma alegria, parece que a gente está caindo dinheiro na conta, está caindo na... Só que a alegria do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É a alegria que você está fazendo a vontade de Deus e a presença de Deus está te dando graça. Pois bem, primeiro ponto,
como eles estavam vendo o debate, como eles participaram do podcast na época, tinha, tá? Sabia não? Então, onde estava Jesus, todo mundo chegava lá e começava a debater com ele. O podcast não é de agora, é daquela época. E está aqui, ó. Quem pode ler para nós? Capítulo 22, 34. Olha o que está escrito aí. E os fariseus, ouvindo o que eles fizeram, emudeceu os sacudeus, reuniram-se no mesmo lugar. Ó, eles estavam ali em um local. Jesus estava lá sentado ou de pé, né? Geralmente, como o debate era longo, Jesus estava sentado. E o que os fariseus estavam assistindo, os doutores dos saduceus combaterem a Jesus no conhecimento. Só que o texto fala, irmã Maria, que Jesus não tinha faculdade, não tinha professor, mas Jesus tinha sabedoria. Aleluia! Jesus não tinha cartilha. Jesus não tinha doutor, Jesus não tinha psicólogo, mas Jesus tinha conhecimento. Aí esses doutores ficam assistindo o debate de Jesus com os saduceus, que era outra religião da época, que era misturado com política, e foram debater com Jesus e levaram uma peia. Por quê? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Em São Lucas, capítulo de número 3, o Espírito desce sobre Jesus como forma corpórea de pomba. Aquilo ali é uma figura para todos nós. Quem já é batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Então deixa o Espírito Santo te envolver. Quando o Espírito Santo ele tem a liberdade, Lancilene, que você faz assim para ele te move, te dá conhecimento, te dá autoridade. E isso não significa que você não precisa estudar a Bíblia. Precisa sim. Você precisa ter conhecimento das Escrituras. Aleluia, Deus. Entender a palavra, para que o Espírito Santo venha ampliar o seu entendimento, o seu conhecimento. Então esses fariseus, eles ficaram o quê? Vamos pegar ele, que agora a gente sabe tudo que ele respondeu contra eles. Agora nós vamos chegar com tudo e ele não vai ter resposta para nós. Então, primeiro, nós temos que entender que sempre os homens vão querer ser mais inteligentes do que o Criador. Sempre os homens vão usar a sabedoria bioquântica, a sabedoria da matemática, a sabedoria da astrologia, a sabedoria da ciência, para tentar combater a sabedoria de Deus. Mas, infelizmente, quem vai vencer? A criação ou o Criador? Vamos lá para Coríntios, só para nós ter ideia. Aqui em 1 Coríntios, abre a sua Bíblia aí. Glória a Deus, Paulo aleluia. já defendia o Evangelho pelo Espírito Santo em 1 Coríntios. Paulo fala que Deus pegou os sábios na sua própria sabedoria. 1 Coríntios. Os irmãos abrem aí para a glória de Deus. Aleluia a Deus. Quem encontrou, diga amém. Olha aí, versículo 20, 19, 20, 21, eu vou ler para os irmãos para nós ganhar tempo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos e aniquilarei a inteligência dos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Ou seja, então, nós temos a sabedoria de Deus. Porque ela convenceu a nossa mente, sem nós, irmã Maria, ter entendimento. O Espírito Santo, ele convenceu o nosso espírito que, sem estar lá no dia que Jesus foi crucificado, sem ver a crucificação de Jesus, sem ver a via dolorosa, o Espírito Santo de irmã Márcia convenceu o nosso espírito que o que está escrito é verdadeiro. Aleluia a Deus. Por isso que João retrata e chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Abra sua Bíblia em São João 16.
O Espírito Santo é conhecido como Espírito da verdade. São João capítulo 16. São João capítulo de número 16. Todos encontraram? Amém. Olha o que está escrito. 16. Versículo 13, 16, 13 de São João. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 12. E no 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver e vos Anunciará. o que há. Dele. Ó, Glória a Deus. por isso que nós temos que consagrar e orar e jejuar. Para quê? Para que o Espírito Santo ele encontre uma ação receptiva da nossa mente. Glória a Deus. Porque qual a função do Espírito Santo? Não é fazer a gente tremer, não é fazer a gente correr, é fazer a gente entender o plano de Deus para nossas vidas. Oh, aleluia. Esse Espírito da verdade, ele vai nos convencer da verdade que ele ouviu e viu com Deus, porque ele estava com Deus. Então, uma pessoa que ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus, pode fazer uma fila de doutor para debater contra ele. Deus é trindade mesmo? É 3 deuses? É 3 cabeças? É 3 corpos? E lá no céu vai ter comida, vai ter bebida? Ele, muitas das vezes, ele não vai ter uma resposta acadêmica, mas ele vai ter a resposta da fé. Lá no céu, eu creio como está escrito na Bíblia. Todas as coisas velhas se passarem, tudo será novo. Aleluia. Novamente, não vai precisar dar de muleta, não vai precisar colocar ponte, dentadura, dente, não vai precisar pintar o cabelo de roxo, de amarelo, de azul, né? A nossa irmã Márcia queria colocar dente azul, né, irmã? Está queimado, né, irmã? Nossa irmã Cinete queria 1,90 m, né, filha? Então não, está repreendido, sai daqui dela. Então, lá no céu nós seremos perfeitos. Glória a Deus. Não vai ter doença, não vai ter menino para gritar no ouvido dos pais, não vai ter nora para querer bater na sogra, não vai ter aquele gelo para bater no sogro, vai ser uma bênção. Aleluia. Aleluia. Olha, só de não. Aleluia. Só de não ter política já vai ser uma bênção. Senhor. Aleluia a Deus. A pessoa que é alegria, ninguém tentar te manipular e te convencer. Olha que bênção. É. Mas para isso, Jesus ele estava mostrando através de Mateus que quem tem a verdade carnal vai tentar combater aquilo que Deus já nos ensinou. Alguém aqui já aprendeu de Deus? Por exemplo, um crente que não aprendeu de Deus, onde ele vai, ele rouba. É. Misericórdia? É só ir para atacadão que você vê. Um monte de crentes sem vergonha, abrindo as embalagens como um chocolate. Eu prego, pastorzão vai lá e fica o dedinho assim, ó, na caixa lá de bombom, e tá puxando o bombom para fora. E tá lá, é proibido violar as embalagens dos produtos. Não tem problema com a nossa segurança, porque se pegar para levar um peito, ainda vai para a delegacia, é roubo. É verdade. Um dia eu estava lá, tinha um irmão com o cabelão. Eu falei, eita vaso de honra, eita vaso de honra, né? Quando chegou na fila lá de chocolate, o vaso de honra estava assim, ó. Eu falei, gente, tá com vontade de compra. Você não vai ter 10 reais para comprar uma caixa de bombom. 14 minutos e 20. Quem entendeu? Amém. Aí chega na oração, irmã Maria, faz aquela oração. Deus, Senhor, aleluia. Senhor, manda chicote nos ladrões, nos bandidos, nos políticos. Aí Deus fala, não posso, minha filha. Senão eu vou ter que acertar você também, se for bombom no mercado. Porque Deus é justo. Eu não posso pedir a justiça de Deus se eu sou culpado. Eu não posso. É a mesma coisa, uma pessoa ela está errada, irmã Maria, vem para nós,
A pessoa sabe que ela está errada, que ela fez coisa errada, e ela chega para nós, pastor Jéssica, não é o coração que ele pode fazer não. A pessoa roubou o negócio de outra pessoa, está numa briga, aí chega para nós e fala, ora para mim ter a vitória nisso. Não. E se nós orar, você sabia que vai dar errado para ele? Por quê? Não vai pedir justiça. E Deus vai fazer a Justiça. que vai entregar o que é do proprietário. Aí vai pensar que é oração contrária. Nossa, aquela irmã Maria, aquela cooperadora, olhei por mim, eu perdi que foi o meu carro que eu tinha tomado do cara. Mas Deus vai fazer o que é justo. Quem está aqui? Quem está aqui? Aleluia a Deus. Aquilo que é seu ninguém toma, porque Deus é justo. Jesus é advogado justo. Até mesmo nós não somos perfeitos a ponto de não pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um ato da justiça divina a nosso favor. Quando Jesus morre, pastor Jefferson, ele não morreu só como ovelha. Ele morreu para ser advogado dos vivos e dos mortos diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Epístola de João, capítulo 2, primeiro. Glória a Deus, aleluia. Do apóstolo São João, capítulo 2, primeiro. Aleluia, Jesus. Quem pode ler para nós, por favor? Primeira Epístola de São João, capítulo número 2, versículo 1 e versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha o termo que João usa. Filhinhos. Aí ele está falando de nós que somos marmanjos. É. Filhinhos e filhinhas. Olha, não é para pecar não, tá? Mas se infelizmente por causa da matéria, se você deixar sua carne berrar, você vai fazer besteira. Você vai pecar. Mas não peque e se assente naquilo errado que você fez não. Se você fez, reconheça, não, eu fiz mesmo, pequei mesmo contra Deus, contra a palavra, porque eu sou conhecedor da palavra de Deus. Só que eu vou pedir perdão. Glória a Deus. Eu vou pedir perdão, porque eu tenho advogado diante de Deus. Porque o diabo, ele nos acusa. Quem sabia que o diabo sobe no céu para acusar? Só que isso não é conversa de crente não, dona Márcia. Isso é conversa da Bíblia. Nós não tem que, fulano falou, mas tá bom, mas está escrito. Não, mas é que eu acho. Não, então eu não vou obedecer o que você acha. Eu vou obedecer o que está Escrito. Glória a Deus. Deus. No Apocalipse, para conhecer que nós temos um acusador. Por isso que crente verdadeiro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, não fica fazendo coisa escondida. Aleluia, Tudo que Deus. Deus acha. É. Apocalipse, capítulo de número 12. Glória a Deus. Nossa irmã Silene achou? Capítulo 12, versículo de número 10, por favor. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus é o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Não está escrito na Bíblia que eu vou falar não. Tá bom? Eu vou falar um negócio aqui, mas não está escrito na Bíblia. Diga assim, O diabo, é o pior cagueta que existe. o pior cagueta que existe. Por que, irmã Maria? Ele leva a pessoa a fazer o pecado, ele ajuda a pessoa a pecar, ele é aquele lá que empurra a pessoa, missionária, para fazer. Quando a pessoa faz errado, ele vai lá e, ó Deus, olha lá, seu filho está pecando lá. Ele mostra, ele é acusador. Quando eles jogam um crente com
contra o outro, que fica aquela bagunça, um olha daqui, Deus, o Senhor vai me honrar, me mostra o Senhor na minha vida. Quando ele está olhando assim, está falando, quebra a cara de fulano, quebra a cara de ciclano. Agora, uma pessoa que ele entendeu o que é o Evangelho, ele não tem inimigos. É as pessoas que fazem inimigo dele ou dela. Porque ovelha não tem inimigos. São as pessoas que são inimigos das ovelhas. Porque ovelha é fiel, ovelha é mansa, ovelha é obediente, ovelha é aprendiz, sempre está aprendendo coisas novas com a palavra. Então a pessoa fica com raiva. Chega lá fora e fala, eu sou dizimista fiel. Você está frio. Vai lá, dá dinheiro para o carro, passou a comprar mais um carro. Vai lá, ele ficar viajando nas suas costas, seu trouxa, vai lá. Então, a pessoa, ela vai ficar te acusando para ver se entra na sua mente. Vai lá, você é bonzinho, mas todo mundo está te roubando, diga, eu não. Eu não. Eu tenho guarda de Israel. Aleluia! Ele me guarda de dia e de noite. Eu não, ele pode roubar você, mas eu tenho meu Senhor. Por isso que eu sou ovelha fiel, porque ele tem me guardado. Eu não sou bonzinho, não. Eu sou filho de um Deus que cuida de mim. Glória a Deus. Ele sustentar e estender as suas mãos,